Quando eu era criança, provavelmente tinha uns 12 ou 13 anos, minha mãe se mudou para uma casa de fazenda no meio do nada. Era um lugar tão remoto que nem conseguíamos ter internet. A propriedade tinha cerca de 13 acres, um celeiro dilapidado, um curral de cavalos tomado por ervas daninhas e, claro, a casa principal. À noite, não havia luzes além da que ficava no quintal da frente, indicando que a eletricidade estava funcionando. Meu quarto tinha uma janela voltada para o curral de cavalos. Certa noite, acordei no meio da noite. Estava uma noite de lua cheia, e olhei pela janela. Perto de um dos postes da cerca do curral, havia uma garota parada. Ela usava uma camisola e botas de borracha. Ela estava virada para a minha janela. Depois disso, as coisas só pioraram. A TV que tínhamos no porão ligava e desligava sozinha. Minha mãe dizia ouvir um rádio antigo tocando no meio da noite. Minha madrasta, que costumava sair para fumar no celeiro, contou que, uma vez, ouviu uma menina chamando seu nome. Ela achou que fosse eu, mas na época, eu estava na casa do meu pai, na cidade. Sempre que eu acordava no meio da noite para ir ao banheiro ou beber água, sentia como se alguém estivesse me observando. Se olhasse para a sala de estar, parecia que alguém estava me vigiando pela janela. Um dia, minha madrasta e eu estávamos andando pelo corredor e ambas vimos algo parecido com uma camisola entrando no banheiro. Quando fomos verificar, não havia ninguém lá. Tudo culminou em uma noite quando acordei novamente no meio da noite. Eu costumava deixar a porta do meu quarto aberta, e ela dava para o corredor da casa. Eu estava deitado na cama, sem conseguir voltar a dormir, quando claramente ouvi uma garota sussurrar meu nome. No início, pensei que fosse o som que os lençóis fizeram quando me mexi, mas tentei recriar o som e não consegui. Olhei para o corredor e, parada na entrada do meu quarto, havia a figura escura de uma garota usando uma camisola. Eu fiquei paralisado, sem conseguir me mover. Acendi o abajur ao lado da cama e, quando fiz isso, não havia ninguém lá. Honestamente, precisei reunir toda a coragem que tinha para correr pelo corredor até o quarto da minha mãe, onde dormi naquela noite. Por motivos não relacionados, nos mudamos daquela casa pouco tempo depois, o que, para ser sincero, foi um grande alívio para mim. Isso aconteceu anos atrás, quando eu era uma garota ingênua que adorava caminhar pela cidade sozinha depois do anoitecer. Isso ocorreu na Europa Oriental, em uma cidade com um sistema de bondes. Numa noite, eu estava em uma estação de bonde, esperando pegar o último bonde para casa. 3 bondes paravam naquela estação, 2 deles indo na direção onde eu morava. Era por volta das 10, e enquanto eu esperava, distraída em meus pensamentos, mal notei um homem se aproximar silenciosamente e ficar ao lado do abrigo da estação. Não pensei muito sobre isso, provavelmente outra pessoa esperando o bonde como eu, mas comecei a me sentir estranha. As ruas estavam quietas e escuras, não havia ninguém à vista, apenas eu e aquele homem. Eu me perguntei por que ele escolheu ficar tão perto de mim, já que havia tanto espaço para ele evitar lidar com pessoas. Não fazia sentido querer socializar tão tarde da noite, especialmente considerando que eu mesma não era muito sociável. Olhei de relance para ele, tentando não exagerar na preocupação. Ele era careca, de olhos pequenos, muito alto e corpulento, com braços e pernas grandes, parecendo um urso. Eu, com 1,60 e magricela, me senti minúscula. Mas o que me assustou de verdade foi o fato de ele estar me encarando fixamente quando olhei para ele, sem piscar e sem expressão alguma. Ele nem tentou disfarçar ou parecer envergonhado. Esse cara queria que eu me sentisse desconfortável. Senti um calafrio subir pela espinha e percebi que algo estava errado. Não podia perder o último bonde, mas andar para casa estava fora de questão. Além disso, meu celular estava quase sem bateria. Eu era tímida e sabia que não conseguiria intimidar aquele homem para que me deixasse em paz, mas tinha que tentar algo. Com um pequeno "Oi", tentei assustá-lo, esperando tirá-lo daquele transe, mas não funcionou. Ele continuou imóvel, com uma aura silenciosa e ameaçadora, aproveitando a sensação de pânico crescente que ele causava em mim. Minutos se passaram, e seu olhar continuava queimando minha pele. Eu disse: "O que você quer? Pare de me encarar." Mas ele permaneceu em silêncio.
Eu sabia que, se saísse andando, ele provavelmente me seguiria. Correr também não era uma opção. Ele parecia rápido, com pernas mais longas do que as minhas. Então, resolvi embarcar no próximo bonde, independentemente de para onde ele fosse, só para escapar. Quando o bonde chegou, entrei rapidamente e me sentei perto da porta, mas ele também embarcou, sentando-se no fundo. Quando o bonde parou na estação seguinte, desci sem olhar para trás, torcendo para que ele não me seguisse. Mas, ao olhar lentamente para trás, lá estava ele, andando em minha direção com uma expressão de irritação. Eu me sentia impotente, mas precisava pensar rápido. O último bonde finalmente chegou, e eu entrei com as pernas tremendo. Sentei-me na frente, perto do motorista, tentando pensar no que fazer. Quando olhei para trás, ele estava sentado bem atrás de mim. Então, algo dentro de mim mudou. Levantei-me e fui para outra parte do bonde, mas ele seguiu. Decidi que precisava enganá-lo. No próximo ponto, quando as portas abriram, fiz um movimento rápido. Desci pela porta do meio, mas rapidamente entrei novamente pela porta traseira, antes que ele percebesse. Quando o bonde começou a se mover, olhei pela janela traseira e o vi parado sozinho na estação, olhando fixamente para o nada. Senti uma onda de alívio. Fui para casa em segurança, e apesar de nunca ter contado isso a ninguém por medo de críticas pela minha ingenuidade, aprendi uma lição valiosa naquela noite. Quando eu era criança, minha família se mudava bastante por causa do trabalho do meu pai. Antes dos 6 anos, já havíamos nos mudado 5 vezes. Minha mãe queria mais estabilidade para a família, que naquela época era composta por ela, meu pai, eu e meu irmão mais novo. Em 1994, meu pai comprou uma antiga fazenda abandonada em uma área rural no sudoeste do Reino Unido. Ficava a cerca de 1,5 km da vila mais próxima e a 400 metros dos vizinhos. Ele comprou a propriedade em um leilão, sem visita prévia, apenas com base nas fotos apresentadas. A fazenda era realmente muito antiga e incluía vários campos, 2 pátios interconectados cheios de edifícios anexos e uma casa abandonada. O local tinha funcionado como fazenda por cerca de 500 anos e a casa principal tinha 250 anos. Passamos 1 ano morando em outro lugar enquanto as reformas aconteciam, mas frequentemente íamos lá nos fins de semana para explorar e brincar. No primeiro dia em que entramos na casa empoeirada e parcialmente desabada, percebemos que os antigos moradores haviam deixado muitos pertences para trás. A casa estava vazia havia 25 ou 30 anos. Tudo estava empoeirado, mofado e se desfazendo, mas havia itens interessantes. Penteadeiras cheias de roupas e maquiagem antigas, uma parede coberta com rosetas de competições de rainha da vila e uma fileira de pequenas forcas feitas de corda penduradas no corrimão no topo da escada. Essas cordas cobertas de pelo eram um método cruel, mas comum, usado por fazendeiros para eliminar gatinhos indesejados. Não era algo paranormal, mas era definitivamente perturbador e aumentava a sensação sombria do lugar. Ao longo dos anos, ocorreram várias coisas estranhas. Aqui estão alguns destaques. Ruídos altos. Barulhos tão altos que pareciam móveis caindo no chão. Passos. Ouvíamos passos correndo pelo longo corredor de madeira. Pontos frios, áreas frias e com brisa dentro da casa, que mudavam de lugar. Névoa inexplicável. Uma noite, meus avós estavam cuidando da casa. Antes de irem dormir, verificaram os cômodos e encontraram um quarto cheio de uma névoa espessa, apesar de a noite estar clara e todas as janelas e portas fechadas. Eles ficaram tão assustados que foram embora e dormiram na própria casa. Depois de 6 meses, minha mãe chamou o padre da vila para abençoar a casa. Não éramos religiosos, mas ela já não sabia como lidar com tudo. O padre jogou água benta em cada cômodo e, ao sair, virou-se para minha mãe e disse: "Há uma presença muito sombria nesta casa e eu nunca mais colocarei os pés aqui. Não sei o que sugerir. Boa sorte." Ele parecia neutro durante a bênção, mas, assim que saiu, ficou pálido e visivelmente abalado. As coisas ficaram mais tranquilas depois que uma médium visitou o local e sugeriu que minha mãe aceitasse a situação, o que ela fez. Ainda assim, sempre havia a sensação de que nunca estávamos sozinhos.
Não parecia uma presença maligna, mas era como se alguém estivesse nos observando, de maneira triste e nostálgica. O episódio mais estranho aconteceu durante a fase de reformas. Meu pai e a equipe de trabalho removeram os pertences antigos da casa e fizeram uma grande fogueira no pátio. Eles queimaram tudo por dias, até sobrar apenas cinzas. No fim de semana seguinte, minha mãe nos levou para um piquenique lá. Ela estava sentada perto da fogueira quando notou um envelope no meio das cinzas. O estranho é que, apesar de estar no centro da pilha, o envelope não tinha queimado. Dentro do envelope, havia uma carta datada dos anos 60 e um cristal de ametista. A carta era de um antigo namorado de uma garota que havia morado na casa com os pais. Ele escrevia para expressar condolências, porque a garota, que tinha cerca de 18 anos, havia tirado a própria vida no quarto dela. Ele enviou o cristal porque era a pedra favorita dela. Aquele quarto havia se tornado o meu. Desde o início, eu evitava ficar muito tempo perto do guarda-roupa, que ficava no canto perto da janela, porque aquele lugar tinha uma energia pesada e desconfortável. Só depois soube que era o quarto da garota, e embora o evento da carta não fosse paranormal, o fato de ter sobrevivido à fogueira era muito estranho. Moramos lá por 6 anos, até meus pais se separarem. A casa mudou de donos algumas vezes desde então. Atualmente moro a 2 horas do local, e às vezes penso em visitá-lo com minha namorada para ver como está. Mas honestamente, acho que os novos proprietários não gostariam de ouvir essas histórias assustadoras. Ainda bem que meus pais não contaram esses eventos para mim e meu irmão na época. Se eu soubesse, teria ficado completamente aterrorizado. Para começar, eu moro perto das montanhas Apalaches, o que, honestamente, torna isso provavelmente mais perturbador. Eu sou um corredor relativamente frequente e tenho deixado muitos hábitos ruins para trás ultimamente. O exercício tem sido uma ótima válvula de escape para mim. Atrás da minha casa, há uma trilha verde onde eu corro ou ando de bicicleta. É um lugar muito bonito e durante o dia há muitas pessoas por lá também. Bem, cerca de uma semana atrás, eu passei pela trilha para ir até a casa de um amigo pegar algo. Quando voltei para a trilha, o sol já estava começando a se pôr e o caminho estava ficando escuro. Enquanto eu caminhava de volta, usei a lanterna do celular e ficava olhando ao meu redor. Eu me sentia paranoico por estar sozinho no escuro. Mas, enquanto caminhava, lembro distintamente de ouvir a voz da minha avó chamando meu nome vinda da linha das árvores. Soava tão real e normal que eu me virei instantaneamente, apenas para imediatamente sentir um calafrio ao perceber que minha avó está morta. Isso me deixou muito assustado, mas tentei convencer a mim mesmo de que era só minha imaginação, por causa do medo e da paranoia. Apenas 1 minuto depois, me virei para olhar para trás, usando a lanterna, por causa do medo. Foi quando eu vi. Parecia uma espécie de mancha cinza, quase como um humano correndo em minha direção a toda velocidade no breu total. Eu gritei, e acho que nunca corri tão rápido na minha vida. Quando cheguei em casa, tentei rir disso, dizendo a mim mesmo que era apenas a minha imaginação pregando peças em mim e que eu estava sendo medroso. Mas, mesmo uma semana depois, não consigo parar de pensar nisso. Era tão real. Quero dizer, eu ouvi a voz dela claramente, e a figura que me perseguia parecia tão real também. Já ouvi muitas histórias sobre skinwalkers, caminhantes da pele. E embora eu duvide da existência deles, minha experiência foi tão parecida com os relatos de encontros com skinwalkers que estou seriamente começando a questionar as coisas. O que vocês acham? É possível que minha mente tenha apenas alucinado por causa do medo e da ansiedade? Ou há algo mais nisso? Meus pais montaram uma casa mal assombrada na oficina do meu pai. Sei que é um pouco estranho, mas tínhamos alguns atores. Os nomes, obviamente, vou mudar para preservar as identidades. Os atores eram eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, Urso, Ghostface, do filme Pânico, líder de torcida, alienígena, prisioneiro, boneca e esqueleto. Sei que é muita gente,
mas deixe-me explicar como era a configuração. A oficina tinha uma loja na frente, uma academia no meio e um depósito nos fundos. Meu pai levava os visitantes para a loja e tocava um sino para nos avisar que era hora de nos preparar. Em seguida, os visitantes passavam por Urso e Ghostface, eram assustados pela líder de torcida, por mim e pelo prisioneiro, e depois passavam pelo resto. O alienígena os seguia por todo o percurso. Bem simples. Quando estávamos quase terminando nossa noite, meu pai trouxe um cara, sabe, como de costume. Não quero julgar pelas aparências, mas ele parecia ser de descendência árabe, ou talvez muçulmana, porque estava usando roupas típicas deles, ou algo assim. Esse cara será chamado de cara estranho. Preciso dizer que eu e a maioria de nós éramos menores de idade. A Urso, o Ghostface e o Esqueleto estavam no ensino fundamental, e a líder de torcida, o alienígena e eu, estávamos no ensino médio. De qualquer forma, o cara estranho tocou no ombro de Urso e puxou uma faca para ela e para Ghostface depois de passar por eles. Ele não percebeu a líder de torcida, mas agarrou o alienígena e arranhou o braço dele. Depois disso, ele encarou o prisioneiro e o ignorou. Então, começou a falar em uma língua diferente. Parecia um tipo de canto, mas não sei o que era. Ele estava direcionando isso ao esqueleto, à boneca e à minha irmã, mas minha mãe correu com ele para fora. Ficamos tensos pelo resto da noite. Foi uma experiência muito estranha. Não sei o que ele estava dizendo exatamente, se estava nos ameaçando ou o quê, mas, sinceramente, foi tudo muito estranho e assustador. Sou do Reino Unido, e lá em 2016, quando a epidemia dos palhaços assassinos estava no auge, eu estava andando por uma floresta por volta das 10 da noite, sozinho, para ir a uma festa ou reunião que estava acontecendo em uma parte isolada da floresta. Estava quase totalmente escuro, e eu mal conseguia enxergar na minha frente, exceto pela luz do flash do meu celular. Tudo parecia normal enquanto eu caminhava para a festa. Cheguei a um longo trecho da floresta sem um caminho definido, mas era a maneira mais rápida de chegar ao local, então segui por ali. Quando estava mais ou menos na metade, ouvi algo à minha esquerda. Me virei e vi uma figura sombria sentada em um tronco caído. Fiquei naturalmente inquieto, mas não conseguia distinguir se era apenas sombras provocadas pelo luar ou se era realmente uma pessoa. Cometi o erro de iluminar diretamente a figura com a luz do meu celular e fiquei instantaneamente aterrorizado. Ali, sozinho, no meio da floresta e na completa escuridão, estava um homem grande vestido de palhaço, com maquiagem completa no rosto e exibindo o sorriso mais assustador que você possa imaginar. Tentei ligar para 5 pessoas diferentes enquanto passava por ele, e então ouvi o homem se levantar atrás de mim. Instantaneamente, comecei a correr o mais rápido que pude para o final daquele trecho, até um caminho com uma cerca de arame farpado ao lado. Durante a corrida, fingi estar falando ao telefone com um amigo, mas podia ouvir ele correndo atrás de mim. Não havia a menor chance de eu olhar para trás para confirmar se estava certo. Quando cheguei ao caminho, pulei a cerca o mais rápido que pude, cortando minhas mãos no processo. Ao me virar, continuei correndo de costas e vi o palhaço parado atrás da cerca, apenas me encarando e sorrindo. Não parei de correr até chegar à festa e fiquei assustado por um bom tempo depois disso. Você precisa levar em conta que, naquela época, havia muitos rumores sobre pessoas sendo assassinadas por indivíduos vestidos de palhaço. Embora eu nunca saiba se aquele homem tinha intenções malignas ou estava apenas tentando me assustar, ainda assim foi algo extremamente estranho e assustador de viver. Primeiro, um pouco de contexto. Meu primo foi tragicamente assassinado não muito tempo atrás, e nos dias que antecederam esse evento horrível, seus sobrinhos e sobrinhas tiveram algumas experiências inexplicáveis. Uma de suas sobrinhas, visivelmente abalada, foi encontrada chorando e segurando uma foto dele, dizendo à mãe o quanto sentia falta dele, justamente no dia em que ele foi assassinado. Era como se ela soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Outra sobrinha teve uma experiência assustadora também. Na noite do assassinato, ela afirma ter visto uma sombra cruzar rapidamente seu quarto.
Ela descreveu isso como uma presença rápida e inexplicável que a fez sentir arrepios. Mas talvez o incidente mais intrigante envolveu um de nossos sobrinhos. Do nada, ele começou a gritar: "Não! Eu não quero que ninguém da minha família morra." Repetidamente, sem nenhum motivo aparente ou contexto. Era como se ele estivesse sentindo algo que nós não podíamos perceber. Não podíamos deixar de nos perguntar se esses acontecimentos estranhos estavam de alguma forma conectados ao assassinato do meu primo. Parecia quase como se ele estivesse se despedindo da nova geração de nossa família, visitando cada um deles antes de partir deste mundo de maneira tão trágica. Fico me perguntando: alguém mais já passou por eventos bizarros como esses envolvendo o assassinato de um ente querido? É como se as barreiras entre este mundo e o próximo fossem mais tênues do que imaginamos, e esses fenômenos inexplicáveis realmente só aumentam o mistério.